Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como sempre falo, para mim é um prazer ter vocês aqui no canal para juntos considerarmos e compartilhar assuntos espirituais. Nesse vídeo, estaremos considerando o estudo da sentinela com perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade. Vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos considerando o estudo 22, Conselhos que tornam nossa vida melhor. O texto temático é o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz: Pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então, o que veremos nesse estudo? Salomão e Jesus tinham muita sabedoria e essa sabedoria vinha de Jeová. Vamos ver alguns conselhos de Salomão que nos ajudarão a ter um conceito equilibrado sobre dinheiro, sobre trabalho e sobre nós mesmos. Vamos ver também como foi bom para alguns irmãos aplicarem esses conselhos na vida. Então, o tema da nossa consideração: conselhos que tornam nossa vida melhor. Então, faremos a pergunta dos parágrafos e vamos obter as respostas dos mesmos. Então, a pergunta 1 quer saber: por que todos nós precisamos da sabedoria que vem de Deus? Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: Sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria. E, além de tudo que você adquirir, adquira entendimento. Então, nós precisamos de sabedoria que vem de Deus porque é a coisa mais importante. E essa sabedoria que vem de Jeová vai nos ajudar a lidar com os problemas do nosso dia a dia. Pergunta do parágrafo 2. De que modo podemos ter sabedoria? Então, a resposta está logo no início. Podemos ter sabedoria por estudar e aplicar os ensinos de dois homens que foram muito sábios. Primeiro vamos ver o exemplo de Salomão e depois vamos ver o exemplo de Jesus, o homem mais sábio que já viveu na terra. Pergunta do parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Então, a resposta: vamos ver alguns conselhos que nos ajudarão a ter um ponto de vista equilibrado com relação ao dinheiro, ao trabalho e a nós mesmos. O primeiro subtítulo diz assim: um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro. A pergunta do parágrafo 4: como a vida de Salomão era diferente da vida de Jesus? Então, a resposta: Salomão era extremamente rico e tinha tudo o que ele queria e um pouco mais. Por outro lado, Jesus levava uma vida simples e não tinha nem mesmo uma casa. Parágrafo 5 pergunta: que conceito equilibrado sobre o dinheiro Salomão tinha? Primeiro, que Salomão sabia que o dinheiro não era a coisa mais importante. Ele escreveu: mais vale um bom nome ou uma reputação do que muitas riquezas. Salomão também observou que as pessoas com dinheiro quase nunca ficam felizes com o que têm. E Salomão também disse que não devemos confiar demais no dinheiro, porque ele pode desaparecer de uma hora para outra. Pergunta do parágrafo 6. Que conceito equilibrado sobre o dinheiro Jesus tinha? Note primeiramente o que diz Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Diz assim: portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir?
pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, a pergunta do parágrafo 6: que conceito equilibrado sobre o dinheiro Jesus tinha? Então, a resposta: Jesus ele não deixou que as coisas materiais fossem o mais importante em sua vida. Ele disse em Mateus 6:24: ninguém pode ser escravo de dois senhores. Vocês não podem ser escravo de Deus e das riquezas. Jesus ensinou que, se colocarmos o reino em primeiro lugar, Jeová vai dar tudo o que precisamos. Pergunta do 7. Quais foram os resultados de Daniel ter escolhido levar uma vida mais simples? Bem, a experiência é um pouco longa, então os irmãos podem resumir bem. Então a gente pode talvez comentar assim, por ter escolhido levar uma vida mais simples, Daniel ele conseguiu fazer mais para Jeová, como participar na ajuda humanitária e servir em Betel. É claro que ele poderia ter ganhado muito dinheiro se tivesse se concentrado nas coisas materiais. Mas se ele tivesse feito isso, ele não teria conhecido amigos incríveis. E sem falar na alegria de que ele colocou em primeiro lugar o reino de Jeová. E a gravura relacionada a esses dois parágrafos mostra exatamente isso, né? Na nota diz assim, João e André são da mesma congregação. João passa muito tempo cuidando do carro e André usa o carro para levar outros para a pregação e as reuniões. Então, o fator determinante aqui não é o carro, mas o que a gente faz com as nossas coisas materiais. Será que isso está nos impedindo de colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida? Note que os dois têm carrão, mas um usa para a obra do reino. Esse é o certo. Vamos dar continuidade, vamos passar agora para o segundo subtítulo do parágrafo 8, um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho. Então a pergunta diz assim no parágrafo 8: como sabemos que Salomão tinha um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Note o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e o 19. Isto é o que eu vi ser bom e apropriado, que a pessoa coma, beba e desfrute dos resultados de todo o trabalho árduo, em que tanto se esforça debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que o verdadeiro Deus lhe deu, pois essa é a sua recompensa. Também, quando o verdadeiro Deus dá a um homem riquezas e bens materiais junto com a capacidade de desfrutá-los, este deve aceitar sua recompensa e se alegrar com seu trabalho árduo. Essa é a dádiva de Deus. Então a pergunta, repetindo, como sabemos que Salomão tinha um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Salomão, ele construiu casas, plantou vinhedos, planejou jardim, fez reservatório de água e até construiu cidades. Mas ele sabia que não era isso que deixava feliz. Ele disse em Eclesiastes 12:13, depois de ouvir tudo, a conclusão é esta: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, com toda a experiência de vida que Salomão tinha, ele percebeu que a coisa mais importante era servir a Jeová. Pergunta do parágrafo 9. Como sabemos que Jesus tinha um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Resposta do parágrafo 9. Jesus, ele gostava muito do seu trabalho, mas ele sempre tirava tempo para as coisas espirituais. Depois que começou seu ministério, ele disse para seus ouvintes: trabalhem não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. E lá no Sermão do Monte, Jesus disse:
acumulem para vocês tesouros no céu. Pergunta do parágrafo 10. Se não tomarmos cuidado, o que pode acabar acontecendo em nosso trabalho? Então, a resposta: então, pelo fato de sermos funcionários honestos, trabalhadores, pode ser que nossos chefes peçam para que nós venhamos a trabalhar mais. Então, podemos acabar sem tempo para a nossa família e para o serviço de Jeová. Por isso, é muito importante manter o equilíbrio. Pergunta do 11. O que William aprendeu sobre ter um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Bem, então William ele diz que ele trabalha para um irmão que é um exemplo de equilíbrio, pois esse irmão trabalha duro, tem uma boa qualidade no seu trabalho e um bom relacionamento com seus clientes. Mas no final do dia ele deixa o seu trabalho de lado e se concentra na família e em coisas espirituais. Então o fato aqui é que o irmão ele deixa todo o trabalho no trabalho e quando vai para casa ele se concentra na família e em coisas espirituais. E por fazer isso ele é equilibrado. Ele não leva o trabalho para casa, coloca cada coisa no seu lugar. E a gravura mostra exatamente isso. Aí diz, como podemos manter o equilíbrio entre o nosso trabalho e as coisas espirituais. E lá nas informações adicionais diz assim, João trabalha até tarde porque não quer desapontar seu patrão. E toda vez que pedem para fazer hora extra, ele aceita. Naquela mesma noite, André, que é servo ministerial, acompanha uma visita de pastoreio com o ancião. André já havia explicado para seu patrão que ele usa certas noites da semana para servir a Jeová e não poderia trabalhar nesses horários. Dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos passar para a pergunta número 12, debaixo do subtítulo Um ponto de vista equilibrado sobre nós mesmos. Então a pergunta do 12: como Salomão mostrou que tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesmo, mas o que aconteceu com o passar dos anos? Então, quando ele era jovem, ele reconheceu que tinha limitações e pediu a ajuda de Jeová. E lá em Provérbios 16:18 ele diz, o orgulho vem antes da derrocada ou da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço. Mas, quando ele ficou mais velho, ele começou a ficar orgulhoso e a desobedecer aos mandamentos de Deus. E isso, com certeza, trouxe consequências trágicas para ele. Pergunta do parágrafo 13. O que podemos aprender do exemplo de humildade de Jesus? Jesus ele sempre teve um ponto de vista equilibrado sobre si mesmo. Antes de vir do céu para a terra, ele teve o privilégio de fazer coisas maravilhosas ao lado de Jeová. Mas lá em Mateus 20:28 ele diz: não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então ele mostrou sua humildade ao reconhecer que não poderia fazer nada de sua própria iniciativa e que veio para servir e não para ser servido. Pergunta do parágrafo 14. Que palavras de Jesus podem nos ajudar a ter um ponto de vista equilibrado sobre nós mesmos? Então a resposta é o que diz Mateus 10:30. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então isso mostra o quanto nosso Pai Jeová se interessa por cada um de nós e que temos muito valor para Ele. Pergunta do parágrafo 15, parte A. Que conceito equilibrado sobre nós mesmos uma sentinela disse que devemos ter? Bem, a resposta, a parte A é um pouco grande, Então diz assim, naturalmente não queremos pensar mais de nós mesmos a ponto de ficarmos orgulhosos, nem queremos ir a outro extremo e pensar que não valemos nada. Em vez disso, precisamos nos concentrar em ter um conceito correto de nós mesmos,
um ponto de vista que leve em consideração tanto nossas virtudes quanto nossas limitações. E uma cristã expressou-se da seguinte forma: eu não sou uma pessoa má, tampouco alguém especial. Tenho características boas e ruins, assim como todas as pessoas. Pergunta parte B. Como mostram as imagens relacionadas com este parágrafo, se nos concentrarmos demais em nós mesmos, que bênçãos podemos acabar perdendo? Então aí a gente vê os dois extremos, né? Vemos um jovem do lado, o nome dele é João, né? Que pensa demais nele mesmo. E do outro lado a gente vê André, que sempre coloca Jeová em primeiro lugar. E quando ele faz isso, ele tem a oportunidade de fazer muitos amigos e apoiar alguns projetos da organização, que nesse caso aqui é a limpeza, a reforma de salões do reino e salões de assembleia. Então, quando somos equilibrados e colocamos o reino em primeiro lugar, com certeza seremos bem-sucedidos. Pergunta do parágrafo 16. Por que Jeová nos dá conselhos? Então, a resposta: ele faz isso porque nos ama e quer que sejamos felizes. Então, vamos passar para a pergunta de recapitulação. O que podemos aprender com os conselhos de Salomão e de Jesus sobre dinheiro? Bem, Salomão, ele tinha tudo, mas ele percebeu que era um esforço para alcançar o vento. E de uma hora para outra o dinheiro ele pode desaparecer. Então Salomão, ele era equilibrado. E Jesus também. Ele poderia ter ganhado muito dinheiro com seu trabalho, mas ele deixou seu trabalho de lado para fazer a vontade de Jeová. E ele se colocava como escravo em prol do reino. Então, se nós também hoje formos equilibrados e entender que as coisas materiais vai passar, mas aqui as espirituais não, nós também conseguiremos dar prioridade ao reino de Deus. Segunda pergunta: o que podemos aprender com os conselhos de Salomão e de Jesus sobre trabalho? Salomão ele teve a oportunidade de construir muitas coisas, mas ele deu prioridade ao templo da adoração de Jeová. E Jesus também, né? Quando jovem, ele trabalhou muito como carpinteiro. E com certeza ele deveria ter muitos contatos, né, de pessoas que gostariam que ele fizesse o seu trabalho. Mas ele sempre tinha tempo e prioridade em coisas espirituais. Tanto que ele disse em João 6,27, trabalhe não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Então nós também devemos ter um conceito equilibrado, pois se não tivermos, isso pode acabar afetando a nossa espiritualidade. E a última pergunta: o que podemos aprender com os conselhos de Salomão e de Jesus sobre nós mesmos? Jesus nos ensinou a ter um conceito equilibrado em Mateus 10,30, quando disse: até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então ele quis mostrar que Jeová ele se interessa por cada um de nós e que temos muito valor para ele. Então, se formos pessoas equilibradas, principalmente em sentido material e espiritual, nós daremos orgulho para Jeová e pode ter certeza que estaremos no caminho certo, demonstrando humildade, equilíbrio e principalmente demonstrando que os conselhos de Jeová tornam a nossa vida melhor.